Irmãos, eu recebi aqui um versículo, eu quero ler antes da mensagem. Ele nem tem a ver com a mensagem, mas é um versículo que eu quero dedicar a um irmão que ele está enfrentando uma luta, né, mas o Senhor tem dado vitória. É para o Senhor, meu irmão Amadeu, tá? É Isaías 40, foi o Paulo quem mandou para mim. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Esse versículo é para você, viu, meu irmão? Deus te abençoe muito. Você é muito especial para o Senhor e para a sua família. Irmãos, hoje nós vamos ler um texto aqui em Êxodo 19 e também vamos falar de Êxodo 20, que são os mandamentos. Atenção nessa mensagem, ela é muito interessante e muito importante para o nosso conhecimento, né? O que Deus quis dizer, por que Ele enviou os mandamentos, o que isso quer dizer para nós, qual a importância disso para nós. Êxodo 19, 9 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã, lavem as suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Senhor, nós louvamos o teu nome e te glorificamos. Clamamos, ó Pai, pela sua misericórdia, pela sabedoria do Senhor, para que possamos ser instrumentos em suas mãos para trazer alimento forte ao teu povo. A tua palavra revelada é alimento forte que buscamos nessa hora para a honra e glória do seu nome. As nossas necessidades físicas e espirituais, mas sempre glorificando, louvando ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é um momento, já era o terceiro mês, no terceiro mês depois da saída das terras do Egito. Naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. É interessante entendermos que eles atravessaram 3 dias de caminhada, eles chegaram ao Mar Vermelho, na praia chamada Neflis. E ali na praia fugiu o nome, vou buscar aqui e vou achar, tá? Eles então atravessaram, Moisés tocou na água e eles atravessaram o mar a pés enxutos. O milagre foi tão grande que o Senhor removeu todos os obstáculos. O que tem no fundo do mar? Ali é o lugar que eles atravessaram, 109 metros de profundidade. Então, o que tem ali, na verdade, no fundo, são corais, pedras, pedras cortantes, inclusive. O coral ele é muito cortante. A praia chama Nueiba. Graças a Deus voltou aqui, sintonizei, e a palavra veio, praia de Nueiba. Você pode procurar no mapa que você vai ver ali, onde eles atravessaram, também chamado Mar de Juncos. O mesmo nome que chama de Mar Vermelho, chama de Mar de Juncos. A palavra é a mesma, lembrando que não tem tantas palavras, são 86 mil palavras só no hebraico. Então ali eles chegaram ao terceiro dia, chegaram ali e atravessaram. Faraó veio atrás, mas aí quando o povo de Israel acabou de passar, o mar se fechou e todo o exército de Faraó morreu. Ali morreu afogado
E daí a 3 meses o povo chegou a este lugar, né, o Monte Horebe, também chamado Monte Sinai. Mas isso já em na região ali onde hoje é a Arábia Saudita, né? E quando o povo estava naquele local, o local onde o Senhor tinha chamado Moisés para receber os 10 mandamentos, né? O Monte Horebe, também chamado Monte Sinai, o Senhor preparou Moisés para que ele falasse com o povo, porque a glória de Deus seria tão profunda sobre aquele lugar, tão profunda, que o Senhor até delimitou um espaço para que as pessoas não passassem dali, para que não morressem, pela própria ação da glória de Deus, né? Porque o Senhor iria descer ali naquele monte. É interessante que na Arábia Saudita, até hoje, a Arábia Saudita é um país islâmico e eles não permitem nem que se visite direito a esse monte, né, o Monte Horebe. Ele é cercado, né, mas lá tem uma montanha que é visivelmente queimada na parte de cima. Alguns arqueólogos já foram lá há tempos atrás, antes deles proibirem, e viram que realmente ela é queimada na parte assim da metade para cima, né? Você pode procurar em livros aí que você vai ver, né? Se chamava antigamente Midian, hoje se chama Arábia Saudita, mas era Midian. Inclusive uma cidade chamada Yatrib foi fundada pelos judeus, e era exatamente ali na região de Midian, onde depois do ano 600 e pouco, um louco chamado Maomé, que implantou a religião chamada islamismo pela força, não pelo amor. Jesus foi pelo amor, né? Maomé implantou o Islã pela força, matando, né? O sangue, Jesus foi pelo seu próprio sangue que implantou o cristianismo. Maomé implantou o Islã derramando o sangue dos inocentes para que se convertessem à força. E até hoje o Islã é assim. O Islã mata para converter. Então, ali eles se aproximaram do Monte Hermon, do Monte Horebe, de onde teve a manifestação de Deus. Deus, de forma profunda, se manifestou a eles, a todo o povo. E deu a Moisés 2 tábuas da lei. 2 tábuas que continham os mandamentos. E Êxodo 20 nos traz esses mandamentos. É importante entendermos que as leis levíticas, que são 613, o livro de Levítico tem 613 orientações, 613 leis. Também as orientações resumidas aqui nos mandamentos, nos 10 mandamentos, trazem o que os judeus chamam até hoje de lei, o período da lei. Eles vivem o período da lei, nós reconhecemos a lei, observamos a lei, respeitamos a lei, mas nós vivemos a dispensação da graça, não a dispensação da lei. Os cristãos que receberam e aceitaram Jesus como Messias, nós vivemos a dispensação da graça. A lei, ela é comportamental, ensina o homem a se comportar. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Já a graça, ela vem para nos lavar por dentro. A lei lava por fora, a graça nos lava por dentro. E nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, temos essa bênção, recebemos o fruto do Espírito Santo, os dons espirituais, que são internos e para nos abençoar e nos guardar. E os mandamentos, que Moisés recebe ali naquela hora, Êxodo 20 diz assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses
além de mim. Segundo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, assim como ajo com amor, até a milésima geração daqueles que me amam e são fiéis. O terceiro mandamento: não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão seu nome. Lembra-te do dia do Shabá, o sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana, o Shabá, sábado, consagrado a Yahvé teu Deus, não farás nesse dia nenhum serviço. Porque em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabá, o sábado, e o separei para ser um dia santo. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. O 6º: não matarás. O 7º: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não darás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo. Irmãos, é uma profundidade muito grande e nos dá parâmetros de comportamentos que nos levam à direção da graça de Jesus, para que, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né, observando sempre os mandamentos da lei e as orientações do Senhor, da graça de Deus, né, a graça de Jesus, nós possamos assim caminhar em busca de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor é aquele que nos mostra o que fazer. E lá na graça, na dispensação da graça, nós temos a orientação do Senhor e a condição de fazer. O que a lei só nos mostra como fazer, a graça nos dá a condição de fazer. E é por isso que nós vivemos, né, aí aguardando a volta de Jesus, para que se cumpra a plenitude daquilo que ele nos profetizou pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento. E é tudo assim de uma ligação tão profunda e tão grande entre versículos, entre os livros, que só mesmo vindo da parte do Espírito Santo do Senhor, para que tamanhas conexões se apresentassem a nós em toda a Bíblia. É impressionante quantas pessoas já tentaram provar que a Bíblia está errada, que a Bíblia tem falhas, e acabaram se convertendo, porque a Bíblia não falha. É a palavra viva de Deus, né? Que é o próprio Jesus. Jesus é a palavra de Deus, né? Está lá em Apocalipse 19. E assim, irmãos, eu vou comentar. Eu sempre tenho falado sobre um dos mandamentos aqui, que tem assim falado muito comigo ultimamente, e eu espero que você possa entender. É o 5º mandamento. A palavra do Senhor diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé teu Deus te dá. Por que Deus não fez um mandamento assim: amar teu pai e tua mãe, né? Amar teu pai e tua mãe. Por que é honrar? Irmãos, qualquer bandido, qualquer traficante, qualquer pessoa pecadora, contumaz, consciente do pecado, ama seu pai e sua mãe. Mas honrar pai e mãe é
dar prosseguimento aos ensinamentos que você recebeu deles, né? Os exemplos, as condições, né? Tanto para que você, de educação, né? Que são a educação, a moral, os costumes, vêm dos pais, né? E também são os principais responsáveis pelo nosso conhecimento do Evangelho, porque são os primeiros que nos falam da palavra, né? Aí depois nós vamos para a escola bíblica dominical, né? E a escola bíblica dominical é que nos vai direcionando a conhecer mais e mais das coisas de Deus, né? Nós podemos a cada dia crescer na presença do Senhor. Seja conosco, né? Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Que Deus te abençoe. Mandando um abraço muito especial para o meu irmãozinho Cleiton, lá em Quatituba. Deus abençoe. Que Deus guarde a sua saúde, viu, Cleiton? Eu sei que você está nos ouvindo e que sei que você tem passado uma luta aí com a saúde física, né? Mas firma na saúde espiritual e o Senhor vai te abençoar. Amém? Fiquem com Deus. Vamos